e quem sabe você possa de alguma maneira ser também alcançado por esta palavra ao seu coração nesta noite. João 4:46 a 54 diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que viera Jesus da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Texto precioso da palavra de Deus, que eu tenho certeza que há de falar ao seu coração nesta noite. Eu creio que essa expressão da palavra de Deus há de ser muito importante para todos nós nesta noite de domingo, porque Jesus é a resposta de Deus para as suas dúvidas. Nesta primeira mensagem, com esse tema, nesta primeira mensagem da série, Jesus é a resposta, eu gostaria de compartilhar com você sobre esse tema. Jesus é a resposta de Deus para as suas dúvidas. Você vira Jesus tendo alguma dúvida em mente, é como dirigir um carro com o pé no freio. Você faz força, faz barulho, mas não alcança nenhum resultado. Você queima combustível, você queima energia, mas não sai do lugar. Talvez esse não seja o primeiro, o segundo, o terceiro culto que você participa. É possível que durante esse tempo de pandemia você já tenha assistido a muitas celebrações. Quem sabe hoje é mais uma celebração das muitas que você já assistiu até no dia de hoje. Mas eu queria convidar você a colocar diante do Senhor as questões da sua vida, porque Jesus é a resposta de Deus para as suas dúvidas. E hoje Ele quer alcançar o seu coração, tirar as dúvidas do seu coração, transformar suas dúvidas em convicções. E quem sabe nesta noite, você poder terminar esta noite com o seu coração cheio de fé, cheio de convicções. Se Jesus fizer as coisas de acordo com a fé que você tem, quantas coisas serão feitas em sua vida? Se depender unicamente da sua fé, a sua vida anda ou a sua vida para? O verdadeiro inimigo da fé é a dúvida. E nesta noite, a dúvida é a etapa a ser vencida. Eu quero convidar você a vencer a dúvida. Na verdade,
Todos nós temos o direito de ter dúvidas. E nós precisamos identificar as nossas dúvidas, precisamos ter coragem de enfrentar as nossas dúvidas. E eu quero te desafiar a algumas atitudes nesta noite. Transforme suas dúvidas em perguntas. Transforme suas perguntas em oração. Leve suas orações para Deus. E então, veja suas dúvidas sendo transformadas em convicções. Eu vou voltar a esses desafios. Primeiro, transforme suas dúvidas em perguntas. Segundo, transforme suas perguntas em oração. Terceiro, leve suas orações para Deus. E quarto, veja suas dúvidas sendo transformadas em convicções. Deus pode lidar com as nossas perguntas sem dificuldade. Deus nunca rejeita uma pergunta feita por uma pessoa que tem um coração sincero. Esse homem do texto que nós lemos, um homem nobre de Cafarnaum, descobriu esta verdade, que foi capaz de transformar a sua vida, a vida do seu filho e a vida de sua família. Sua história é descrita como um milagre narrado no Evangelho de Lucas. Eu creio que você quer e precisa possuir uma fé autêntica. Você precisa uma fé forte para sustentá-la nos momentos, para sustentar você e sua família nos momentos difíceis da sua vida, sejam quais forem suas dúvidas ou sejam quais forem as suas necessidades. É esse tipo de fé que esse homem do capítulo 4 do Evangelho de João estava precisando. Havia alguns obstáculos em seu caminho, e nós vamos observar no desenvolvimento dessa história como que Jesus foi removendo esses obstáculos para alcançar de fato o seu coração. Ali estava um homem com um problema muito sério. Um homem nobre, oficial, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha poder, mas ele tinha um problema que estava acima de suas possibilidades. O seu dinheiro não era capaz de pagar para a solução dos seus problemas. Diz a palavra de Deus que o seu filho estava morrendo. E aí nós temos alguns obstáculos na vida desse homem que talvez possa, de alguma maneira, ser obstáculos do seu coração também. Então, alguns obstáculos para crer em Jesus. Primeiro obstáculo é uma fé de segunda mão. Ele provavelmente ouviu muitas coisas a respeito de Jesus, e isso é bom. Não há nada de errado em termos informações a respeito de Jesus. Quanto mais informações, é bom, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Seria ótimo que todo mundo pudesse ouvir a respeito de Jesus. Seria maravilhoso se todas as pessoas pudessem receber informações importantes a respeito de Jesus. Só que as informações que ele obteve eram informações de segunda mão. Ele só tinha ouvido histórias daquilo que Jesus havia feito na vida das outras pessoas. Pessoas falavam dos milagres de Jesus, do poder da palavra de Jesus, da maneira com que Jesus lidava com as situações, até que ele teve uma necessidade. E aí ele entendeu que não bastava ter uma fé de segunda mão, que ele precisava viver uma experiência pessoal com Jesus. E diz a palavra de Deus que aquele oficial foi ao encontro de Jesus. O grave problema que ele estava enfrentando se transformou num solo fértil, onde a sua fé poderia agora ser plantada e ele poderia colher frutos importantes.
Você pode ouvir muito a respeito de Jesus, daquilo que Jesus fez na vida dos seus vizinhos, daquilo que Jesus fez na vida dos seus familiares, mas quando a gente fica apenas na experiência que os outros tiveram com Jesus, não passa de uma fé emprestada. Você tem que ir ao encontro de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A palavra de Deus narra a história de um homem chamado Jó. E é possível que você já tenha ouvido muitas histórias a respeito de Jó. A Bíblia começa descrevendo Jó como um homem temente a Deus, um homem reto, íntegro, um homem que amava o Senhor com toda a sua casa. Todo o capítulo 1 de Jó nos dá conta da maneira com que Jó era uma pessoa correta diante de Deus e dos homens. E diz a palavra de Deus que ele passou por muitos problemas, por tempestades, perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde. E a palavra de Deus nos diz que no meio de suas perdas, a Bíblia diz que Jó em tempo algum, em momento algum, ele blasfemou do Senhor, em momento algum ele mudou a sua confiança em Deus, pelo contrário, ele permaneceu com a sua fé firmada no Senhor. E no desenvolvimento do livro de Jó, nós vamos vendo as suas experiências com Deus, até que quando chega lá no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, no verso de número 5, Jó faz uma declaração surpreendente. Jó diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isto é, a minha fé era uma fé emprestada. Minhas experiências eram experiências de segunda mão, até que eu vivi uma experiência pessoal com o Senhor. E a partir desse momento, a minha fé deixou de ser uma fé de segunda mão e passou a ser uma experiência minha. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas nesta noite, que tenha na sua mente, no seu coração, muitas informações a respeito de Jesus, daquilo que Jesus fez na vida de Bartimeu, daquilo que Jesus fez na vida de Zaqueu, daquilo que Jesus fez na vida desta família, daquilo que Jesus fez na vida da sua família, dos seus vizinhos. Mas, querido, essas informações, elas falam daquilo que Jesus fez na vida dos outros. Nesta noite, Jesus quer fazer na sua vida, para que você deixe de ter uma fé de segunda mão, para ter uma experiência pessoal com Jesus. O segundo obstáculo é que aquele homem, ele tinha uma fé que exigia sinais. Diz o verso de número 48, vocês só creem quando veem sinais e prodígios. Jesus, ele falando àquele homem, diz, vocês não conseguem acreditar a partir daquilo que ouvem, vocês precisam ver para crer, vocês só creem quando veem sinais e prodígios. Sinais e prodígios são válidos? Sim. Tanto que são válidos que Jesus os manifestou aos montes. Jesus curou pessoas, ressuscitou pessoas, multiplicou pães, transformou água em vinho. Os sinais estão pelas histórias do Novo Testamento. Mas quando exigimos sinais, estamos desonrando a Deus. Sabe por quê? Quando exigimos sinais, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus assim, Deus, eu não posso confiar em Ti apenas pela Tua palavra, eu preciso que me deis uma prova. Quando nós exigimos sinais de Deus, é como se nós estivéssemos colocando Deus contra a parede, dizendo, eu só vou crer se o Senhor me der uma prova de que realmente o Senhor é capaz. Deus não precisa provar nada para ninguém, nem para mim e nem para você. E deixa eu falar uma coisa, se você não acreditar na palavra do Evangelho,
o prejuízo não é de Deus. Se você não acreditar na palavra do Evangelho, o prejuízo é seu. Porque o grande beneficiado da fé não é Deus. O grande beneficiado da fé somos nós. Então, querido, creia. Deposite a sua fé em Deus. Creia no Senhor. O terceiro obstáculo que aquele homem tinha era uma fé egocêntrica. Havia um terceiro problema com a fé daquele oficial. Era uma fé egocêntrica, ele estava pensando em si mesmo, em seu próprio interesse. Alguma coisa errada com isso? Lógico que não. Se porventura o meu filho estivesse doente, do mesmo jeito que o filho daquele oficial estava doente, certamente que eu sobrecarregaria o céu com as minhas orações. Esse homem, ele estava naquele momento pensando nas situações, mas ele ainda precisava curvar-se aos pés de Jesus para adorá-lo. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa carreira, com o nosso futuro, mas nós não reconhecemos a necessidade de nos quebrantarmos diante de Jesus. A fé verdadeira deve estar interessada primeiramente no relacionamento com Jesus. As outras coisas devem vir como consequência natural da nossa fé. Em quarto lugar, ele tinha um outro obstáculo. Era uma fé autoritária. Até aquele momento, ele estava revelando uma fé autoritária, porque era como se ele estivesse dando ordens a Jesus. Olha como diz o texto no verso 49. Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Aquele oficial estava acostumado a dar ordens. Ele estava tentando dizer a Jesus o que Jesus devia fazer. Ele estava tentando dizer a Jesus como Jesus devia fazer e quando Jesus devia fazer. Venha depressa antes que meu filho morra. Às vezes, nós acabamos fazendo as coisas parecido com esse homem. Nós achamos que nós temos as respostas e que Deus precisa trabalhar de acordo com o nosso interesse. Nós achamos que Deus precisa agir de acordo com aquilo que nós temos como expectativa. Observe no versículo 50, Jesus disse para ele, volte para casa. O homem disse para Jesus, venha Jesus comigo. Jesus disse, vá sozinho, vá para casa. Nós também às vezes gostamos de dar uma de oficial, às vezes nós gostamos de dar umas instruções para Deus, dizendo, Deus faz isso, faz aquilo outro. Alguma vez você já disse para Deus assim, Senhor, ouça o que o teu servo fala. Eu estou aqui clamando, Senhor. Eu estou aqui gritando, Senhor. Ouça o que o teu servo fala. Ao invés de dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A gente inverteu a frase, queridos. Ao invés da gente dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. A gente diz, Senhor, ouve o que o teu servo fala. A gente inverteu a posição. Às vezes nós somos tão autoritários como aquele oficial, que estava querendo dizer as coisas para Jesus, ditar as ordens para Jesus, dizer como Jesus devia agir, quando Jesus devia agir, e o que Jesus precisava fazer. Aqui está a diferença. Crer em Deus não implica necessariamente receber de Deus as coisas que você deseja, mas aceitar as coisas que Ele lhe concede. É assim que a fé funciona. Então, olhando para esse texto, nós descobrimos como funciona a fé verdadeira. Nada do que foi dito até agora implica desmerecer ou condenar aquele oficial do capítulo 4 do Evangelho de João, de maneira nenhuma. Ele estava no lugar certo, implorando a pessoa certa, e estava prestes a receber o milagre,
Mas Jesus tinha reservado para ele muito mais do que a cura de seu filho. Jesus queria remover da sua vida todos os obstáculos que de alguma forma estavam impedindo aquele homem de desenvolver uma fé verdadeira. E Jesus fez isso com muita habilidade. E talvez a circunstância da sua vida seja parecida com a vida daquele homem. Então vamos aprender com Jesus. Para dar autenticidade à fé, é necessário fazermos algumas coisas. Primeiro, é preciso ouvir a palavra de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos é ouvir a palavra de Jesus. Quando Jesus disse para esse homem, volte para casa, ele acrescentou algo muito importante. Ele disse, o seu filho vive. Volte para casa, o seu filho vive. É importante lembrar que Jesus nunca disse uma palavra vazia. Ele não disse simplesmente para aquele homem, vai para casa. Ele disse, volte para casa, mas ele faz uma observação importante. O seu filho vive. Quando essas palavras ecoaram nos ouvidos daquele homem, alguma coisa começou a acontecer no seu coração. Ele ouviu o que Jesus acabara de dizer. As palavras de Jesus penetraram em sua mente. As palavras de Jesus, de alguma forma, mudaram a sua maneira de pensar. Ele ouviu a palavra de Jesus com atenção. Volte para casa, o seu filho vive. Precisamos parar para ouvir a palavra de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo lugar, é preciso crer na palavra de Jesus. Tendo ouvido o que Jesus dissera, a Bíblia diz no verso 50, creu nas palavras de Jesus e foi embora. Jesus disse, volte para casa, o seu filho vive. Aí a Bíblia diz assim, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Ouvir apenas não é suficiente. A cada domingo, muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, seja através de cultos online como este, seja através de programas de televisão, seja através de encontros presenciais em muitos lugares, seja através do testemunho dos crentes, daquilo que nós dividimos que Deus fez na nossa vida. Muita gente ouve a palavra de Jesus, mas nem todas as pessoas dispõem o coração para crer na palavra de Jesus. Observe que a palavra de Deus diz que aquele homem creu em Jesus antes de verificar que o seu filho estava curado. Ele não viu qualquer sinal, ele não viu qualquer prodígio. Ele simplesmente confiou em Jesus. Quando Jesus disse, volte para casa, o seu filho vive, e a palavra de Deus nos diz que ele foi. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida nesta noite. Talvez não seja necessariamente com relação ao seu filho, mas quem sabe seja com relação ao seu casamento. Talvez o seu casamento esteja destruído e o seu casamento precisa de um milagre de Jesus. Talvez você tenha um relacionamento quebrado e precisa ser restaurado. E talvez esse relacionamento quebrado seja um milagre de Jesus na sua vida, um milagre de Jesus na sua casa. Talvez seja um relacionamento com seu filho, talvez seja um relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu creio no poder de Jesus, eu creio no poder da palavra de Jesus. Jesus disse para aquele homem, volte para sua casa, o seu filho vive. E diz a palavra de Deus que ele creu na palavra de Jesus.
Naquele momento, ele foi cativado pela pessoa de Jesus, pelo caráter de Jesus, ele foi cativado pelo poder de Jesus, ainda que ele não tenha visto nenhum sinal, ainda que ele não tenha visto nenhum prodígio, ainda que aparentemente nada tivesse mudado, mas a palavra de Deus nos diz que ele ouviu a palavra de Jesus e ele creu na palavra de Jesus. A fé verdadeira é a resposta do coração de que o que Cristo fala é verdade. É o despertar da nossa alma para depositar em Jesus a nossa confiança, independente de qualquer sinal, independente de qualquer maravilha, independente de qualquer prodígio. Agora, aquele homem estava confiando na palavra de Jesus, deixa seu filho morrendo em casa, vem a Jesus, e ele diz: Jesus, vamos comigo. E ele ouve Jesus dizendo: volta para casa, o seu filho vive. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso colocar a mão sobre o seu filho. Eu não preciso fazer coisa nenhuma na sua casa. Eu preciso que você volte para a sua casa, porque o seu filho vive. E diz a palavra de Deus que, movido pela palavra de Jesus, ele volta para casa. Aí vem a terceira importante lição que aprendemos. É preciso obedecer a palavra de Jesus. Diz o verso número 50 que Jesus disse para aquele homem: volta para casa, e ele foi embora. Se ele não tivesse confiado na palavra de Jesus, certamente que ele permaneceria ali, persistindo com Jesus, exigindo de Jesus um sinal, pedindo que Jesus fosse à sua casa, clamando a Jesus que ele o acompanhasse para que alguma coisa fosse feita. Mas a fé tornou-se evidente pela sua pronta obediência. Eu vou repetir. A fé daquele homem se tornou evidente através da sua pronta obediência. A fé verdadeira está sempre ligada a uma atitude de obediência. Algumas pessoas dizem assim: não, confiar eu confio, mas viver a vida cristã, ser crente é tão difícil, né, pastor? Querido, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Jesus, e quando decidimos depositar nele a nossa fé, a atitude imediata é de obediência. Se você está em dúvida com relação a crer ou não crer, se você está em dúvida com relação a obedecer ou não obedecer, hoje você precisa vencer essa dúvida. Você precisa dar um passo de fé. Frequentar a igreja não é o bastante. Acompanhar os cultos online, café com fé todos os dias, não é o bastante. Você precisa obedecer a palavra de Jesus. O oficial ouviu a palavra de Jesus, creu na palavra de Jesus e obedeceu a palavra de Jesus. Mas aí vem a parte dessa narrativa que eu considero a parte mais comovente de tudo. A Bíblia diz que, voltando para casa, no caminho, ele se encontrou com os empregados. E os empregados daquele homem disseram para ele o seguinte: o seu filho está vivo. Eles foram ao encontro daquele oficial para levar a notícia, cheios de alegria, cheios de regozijo, vibrando com a notícia, e eles disseram para aquele homem: o seu filho está vivo. E sabe o que ele perguntou? A Bíblia diz assim: então ele perguntou a que hora o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou.
Aí o pai se lembrou de que tinha sido naquela mesma hora que Jesus havia dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. No momento que Jesus disse: volte para casa, o seu filho vive, diz a palavra de Deus que nessa mesma hora a febre passou. O seu filho se recuperou daquele estado tão deplorável de enfermidade. Naquele mesmo momento o milagre aconteceu. E quando ele está voltando para casa e os empregados disseram para ele: olha, o seu filho está vivo, temos uma grande notícia para você. Ele disse: que horas que ele começou a melhorar? E eles perceberam que foi exatamente no momento em que Jesus disse: o seu filho vive, volta para casa. Sabe, queridos, quando nós obedecemos, o milagre acontece. Mas a gente não pode esperar ver o resultado para depois obedecer. A gente primeiro tem que obedecer pela fé, porque a fé é crer naquilo que a gente não viu. Se porventura ele voltasse para casa, chegasse a todas essas conclusões e depois então acreditasse, não seria fé, seria constatação. Mas diz a palavra de Deus que ele ouviu a palavra de Jesus, ele creu na palavra de Jesus, ele obedeceu a palavra de Jesus e o milagre aconteceu na vida do seu filho. E agora toda a sua família, diz a palavra de Deus, ele e toda a sua família. O milagre do Senhor aconteceu na vida do filho, mas a família inteira foi alcançada por aquela experiência maravilhosa de restauração. A família toda foi impactada por aquela história, por aquela intervenção de Jesus. Toda a família, agora diz a palavra de Deus, foi alcançada por aquela atitude de fé. Agora ele estava crendo não somente em um milagre, mas ele estava crendo em um Messias. Diz a palavra de Deus, então ele e toda a família creram em Jesus. Eles não estavam crendo agora somente no milagre, mas eles estavam crendo em Jesus. Eles estavam crendo em Messias. Sua fé ultrapassou o limite do milagre para chegar à pessoa de Jesus. E hoje, você também tem a oportunidade para superar toda e qualquer barreira para chegar a Jesus. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua vida, na sua família, eu não sei quais são as questões que envolvem a sua vida e a sua casa, mas eu creio no Jesus que prego, e eu creio que Jesus pode fazer coisas extraordinárias acontecer na sua vida. O que é que você tem em casa que está quase morrendo? O que precisa de um milagre para que possa voltar a viver? É possível que nesta noite Jesus esteja dizendo para você, como disse para aquele homem: volte para sua casa, volte para os seus, seu filho vai viver, sua esperança está morrendo, sua alegria está morrendo, o seu ânimo está morrendo, a sua motivação está morrendo, a sua vontade de viver está morrendo. O que está morrendo na sua vida? Talvez o seu filho esteja com muita saúde, mas existe alguma coisa que esteja morrendo dentro de você. E assim como Jesus trouxe a vida àquele jovem, nesta noite, Jesus quer trazer vida para você também. Se você quiser se encontrar com Jesus, ouvir
crer e obedecer o que Ele diz, verá a diferença que Ele faz na sua vida e na sua história. Não se contente em caminhar seguindo uma fé de segunda mão. Não se contente em caminhar ouvindo informações daquilo que Deus fez na vida das outras pessoas. Nesta noite, você pode ter uma experiência pessoal com Jesus. E nesta noite, você tem a oportunidade de abrir o seu coração, dizer: Jesus, eu confio em Ti. Como aquele homem que não discutiu. Jesus disse: volte para casa, teu filho vive. Ele não discutiu com Jesus, simplesmente ele foi. É interessante que ele começa cheio de autoridade, cheio de empáfia, cheio de arrogância, com todas as respostas em suas mãos, dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra, vamos logo. E Jesus disse: vai, teu filho vive, volta para casa, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, diz a palavra de Deus. Depois ele foi ver o milagre, mas ele creu na palavra de Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Se você crê na palavra de Jesus, eu quero convidar você para falar isso em oração. Eu quero convidar você nesta noite a dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu estou passando por lutas, existem dores no meu coração, existem coisas que estão morrendo na minha vida, existem áreas que estão morrendo na minha casa, na minha família, mas eu creio na palavra de Jesus. Eu confio que Jesus pode mudar todas as coisas. Eu creio, eu creio. E se você crê, esse é o momento de você depositar em Jesus a sua fé e receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Você pode orar comigo? Ó Deus bendito, neste momento há muitas pessoas ouvindo a Tua palavra. Muitas pessoas, ó Deus, estão nesse momento tendo a oportunidade de ouvir. Mas nós queremos pedir que mais do que ouvir, eles possam receber, crer e obedecer na Tua palavra. Para que, ó Deus, possam experimentar do Senhor, da transformação que o Senhor pode operar em suas vidas. Desperta, ó Deus, no coração de cada pessoa agora, esta confiança inabalável, esta fé focada na pessoa de Jesus. E que todas as dúvidas e inquietações sejam retiradas do coração, para que, ó Deus, possamos juntos caminhar, não a partir de uma fé de segunda mão, na história daquilo que o Senhor fez na vida dos outros, mas confiando plenamente naquilo que o Senhor está realizando na vida, na família de cada um. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família. Pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor alcance cada vida agora, e que o Senhor traga vida nova naquelas áreas que estão morrendo, gente entristecida, desanimada, com desesperança, quem sabe, ó Deus, beirando a uma depressão, ou quem sabe até gente em depressão. Ó Deus, traga restauração, traga vida nova, novo ânimo, nova esperança, nova alegria. Nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga restauração neste momento, a cada vida, a cada coração.
Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir o teu auxílio e que as bênçãos do Senhor alcancem a vida de cada família, que as bênçãos do Senhor alcancem a vida de cada pessoa que está participando desse momento de culto de adoração. E se porventura alguém nesta noite estava sem rumo, que esse momento seja um novo começo e que seja um tempo de um novo rumo, uma nova caminhada na presença de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se nesta noite você tomou a decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal, nós gostaríamos de fazer um contato com você. Gostaríamos que você entrasse em contato conosco. Mande um recado para nós pelo nosso WhatsApp 2606-3323. Nós queremos anotar o seu nome, queremos orar por você, queremos pedir a Deus pela sua vida, queremos caminhar junto com você para que você possa caminhar na presença do Senhor junto conosco. Então, entre em contato conosco, fale conosco para que nós possamos ajudar você nesta caminhada de fé, de confiança em Jesus. Esse é o número do nosso WhatsApp. Nós queremos muito receber o seu retorno para que a gente possa caminhar com você no caminho da vida cristã. A nossa oração é que Deus abençoe sua vida. Próximo domingo, nós vamos compartilhar a segunda mensagem desta série que tem como título Jesus é a resposta. E a nossa oração, o nosso desejo é que Ele seja de fato a resposta para todas as suas perguntas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana inteira debaixo da graça do Senhor. E nesse último momento do culto, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite esse momento, inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Para nós vai ser muito importante tê-lo. Nós temos muito conteúdo para compartilhar com você, Café com Fé, temos conteúdo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para a família, e enfim, nós temos muitos conteúdos para abençoar a sua vida. Inscreva-se em nosso canal e receba do Senhor tudo aquilo que a gente tem colocado lá para abençoar a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe. Para nós foi um privilégio enorme tê-lo conosco nesse tempo de culto e de adoração ao Senhor. Uma boa semana e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.